Imagine um império que controlou o Oriente Médio por mais de 3 séculos com uma eficiência brutal e uma disciplina implacável. Um império cujos reis se gabavam de empalar inimigos, saquear cidades e semear o medo, mas que, ao mesmo tempo, construíram maravilhas arquitetônicas e criaram a primeira grande biblioteca da história. Bem-vindos ao mundo dos assírios. Localizados no norte da Mesopotâmia, perto do rio Tigre, os assírios foram um povo que aprendeu a sobreviver em um ambiente hostil. Cercados por montanhas e por rotas de comércio disputadas, eles foram forçados a ser duros. E eles levaram essa dureza a um nível jamais visto. Eles não apenas criaram um exército, eles criaram uma máquina de guerra perfeita, capaz de esmagar qualquer oposição. Hoje, vamos mergulhar na história desses conquistadores. Vamos entender como eles se tornaram o terror do mundo antigo, mas também como sua organização, sua ciência e sua arte deixaram um legado que influenciou todos os impérios que vieram depois. Prepare-se para uma jornada por um império de contrastes, onde a crueldade e a cultura caminhavam lado a lado. As origens e o velho Império Assírio. A história assíria é longa e complexa, dividida em 3 fases: o Antigo, Médio e Neo-Assírio. Para entender sua ascensão, precisamos voltar no tempo. O berço da Assíria foi a cidade de Assur, na margem ocidental do rio Tigre. Originalmente era um centro de comércio, famoso por suas caravanas que viajavam até a Anatólia, atual Turquia, vendendo lã e comprando metais como o cobre e o estanho. Eles foram pioneiros no comércio de longa distância, estabelecendo colônias mercantis como Kanesh. No antigo Império Assírio, cerca de 2000 a 1750 a.C., a Assíria era mais uma potência comercial do que militar. Mas essa experiência com o comércio, com a logística e com a negociação em terras estrangeiras, lhes deu uma base sólida para o futuro. Eles aprenderam a organizar recursos, a controlar rotas e a lidar com diferentes culturas, habilidades essenciais para um império. No Médio Império Assírio, cerca de 1365 a 1076 a.C., a Assíria começou a mostrar sua força militar. Reis como Assur-Ubalite I e Tukulti-Ninurta I expandiram as fronteiras, introduziram as primeiras táticas de cerco e começaram a deportar populações de áreas conquistadas para evitar revoltas. Essa foi a semente da política de terror que se tornaria a marca registrada do Império Neo-Assírio. Eles estavam aprendendo a ser imperiais na marra, em um período caótico da Idade do Bronze. O Império Neo-Assírio, o auge da máquina militar. A verdadeira ascensão dos assírios ocorreu com o Império Neo-Assírio, cerca de 911 a 612 a.C. Aqui, a Assíria se transformou em uma força imparável, a superpotência militar mais temível que o mundo havia visto até então. A principal razão para seu sucesso foi a reforma militar. Eles não tinham apenas um exército, eles criaram um exército profissional, disciplinado e tecnologicamente avançado. Armamento de ferro. Enquanto muitos povos ainda usavam bronze, os assírios dominavam a metalurgia do ferro, que era mais resistente e permitia armas mais afiadas e duráveis. Carros de guerra. Os carros assírios não eram apenas veículos de transporte, eram plataformas móveis para arqueiros e lanceiros, capazes de romper formações inimigas. Táticas de cerco. Os assírios eram mestres em tomar cidades fortificadas. Eles inventaram as primeiras torres de cerco móveis, arias gigantes que quebravam muralhas e sapeadores que cavavam túneis sob as fortificações inimigas. Engenharia militar. Eles construíam rampas de terra para escalar muralhas e desviavam rios para desproteger cidades. Nenhum muro era alto demais, nenhuma defesa inexpugnável. Mas o que cimentou essa máquina de guerra foi o terror psicológico. Os reis assírios, como o Assur-Nassir-Pal II, faziam descrições gráficas de suas campanhas. Eu cortei a garganta de seus guerreiros como ovelhas. Eu empalei muitos de seus soldados em estacas. Essa propaganda brutal era intencional. Fazia com que muitas cidades simplesmente se rendessem antes mesmo da chegada do exército.
A fama do terror precedia o exército. A administração e a política de deportação. Um império desse tamanho não se sustenta apenas pela força. Os assírios desenvolveram uma administração altamente eficiente e, sim, brutal. Eles dividiram seu império em províncias, cada uma governada por um funcionário leal ao rei. As estradas imperiais eram bem mantidas para a rápida movimentação de tropas e mensageiros. O sistema de coleta de impostos era rigoroso e eficiente. A grande inovação e horror assírio foi a política de deportação em massa. Povos inteiros, como os israelitas, após a queda de Samaria, eram relocados para outras partes do império. O objetivo era duplo: quebrar identidades nacionais, separar famílias e grupos étnicos para evitar revoltas. Distribuir mão de obra, usar os povos conquistados para trabalhar em projetos de construção e agricultura nas terras assírias. Isso criou um império multicultural, mas desprovido de identidade local forte. Tudo para fortalecer a lealdade ao centro. Muitos desses deportados eram hábeis artesãos e contribuíram para o florescimento cultural da Assíria, querendo ou não. O esplendor das capitais, Calro, Nínive e a biblioteca de Assurbanipal. Mesmo com a fama de cruéis, os assírios eram também grandes construtores e patronos das artes e da ciência. Calro, Nimrud, a capital de Assur-Nassir-Pal II, foi reconstruída com enormes palácios e templos decorados com intrincados relevos que glorificavam o rei e suas campanhas militares. Esses relevos são uma janela incrível para o mundo assírio, mostrando desde a caça de leões até as execuções de prisioneiros. Mas a maior joia foi Nínive, a capital sobre os reis Senequerebe e Assurbanipal. Senequerebe transformou-a em uma cidade magnífica com 15 portas, aquedutos que traziam água de quilômetros de distância e jardins luxuantes. Ela era uma maravilha de engenharia urbana. O legado cultural mais duradouro da Assíria, no entanto, veio de Assurbanipal. Esse rei, um dos últimos e maiores, era um guerreiro, mas também um intelectual voraz. Ele mandou coletar e copiar todos os textos cuneiformes que encontrava, criando a Biblioteca de Assurbanipal. Mais de 30.000 tábuas de argila foram encontradas nas ruínas de Nínive, cobrindo todos os aspectos do conhecimento mesopotâmico: literatura, astronomia, magia, história, medicina. É graças a essa biblioteca que temos hoje cópias da epopeia de Gilgamesh e do Enuma Elish. Assurbanipal não queimava livros, ele os colecionava. Os deuses e o rei como centro do universo. A religião assíria era centralizada na figura do rei e na divindade Assur, o deus padroeiro da cidade de Assur. Assur não era apenas um deus da cidade, ele era o deus do próprio império, uma divindade guerreira que legitimava as conquistas assírias. O rei era o principal sacerdote de Assur, o representante divino na terra, e suas campanhas militares eram vistas como missões divinas para estender o domínio de Assur sobre o mundo. A religião era mais pragmática do que especulativa. Os assírios se preocupavam com a sorte, com os presságios e com os rituais para garantir o favor dos deuses. Eles adotaram muitos deuses e rituais sumérios e babilônicos, mas sempre com Assur no topo. A ideia de que o rei era o centro do universo, um instrumento direto da vontade divina, legitimava seu poder absoluto e a brutalidade de suas ações. Economia, comércio e a riqueza do império. O Império Assírio era uma máquina de gerar e concentrar riqueza. A economia era baseada na agricultura, cereais e no comércio de bens. Os vastos territórios conquistados forneciam recursos e tributos. O império controlava as rotas comerciais que iam do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico, garantindo o fluxo de mercadorias exóticas e valiosas: prata da Anatólia, ouro do Egito, madeira do Líbano, especiarias e sedas do Oriente, tudo isso ia parar nas tesourarias assírias. Essa riqueza era usada para financiar o exército, construir novas cidades e manter uma corte luxuosa. Os assírios eram excelentes artesãos, produzindo joias elaboradas, armas de bronze e ferro decoradas e relevos impressionantes que adornavam seus palácios. A propaganda imperial era evidente não apenas nas inscrições, mas em cada objeto de arte. A queda do gigante.
nenhum império dura para sempre, e o Império Assírio, apesar de sua força, não foi exceção. Sua queda foi tão dramática quanto sua ascensão. A crueldade assíria gerou um ódio profundo e generalizado. As deportações e os tributos pesados criaram inimigos por todo lado. Por volta do final do século VII a.C., uma coalizão improvável se formou: os babilônicos, que haviam se libertado do jugo assírio, e os medos, um povo indo-europeu das montanhas. Em 612 a.C., após um cerco brutal, a orgulhosa capital Nínive caiu. As descrições da destruição são vívidas. A cidade foi saqueada, incendiada e praticamente obliterada. O império que se gabava de ser invencível foi varrido do mapa em poucas décadas. Os assírios desapareceram como poder